Existe um filme que se chama Playtime, que traduzido é Tempo de Diversão, que ele faz uma crítica, ironia sobre o modernismo e o progressismo. E é interessante esse filme porque ele foi indicado para mim por um professor, um professor de teatro, né, e que também é um diretor de teatro. A crítica que o autor faz nesse filme, o autor é Jacques Tati, né? E esse autor, ele também fez outros filmes, né? Onde ele dirigiu e também fez o papel principal. E ele, assim, ele na época, ele combateu a ideia oculta do modernismo, né? Na sua raiz, quando estava vindo da Europa, né, para cá. Até porque começou na Europa, né, esse modernismo, onde dizia que o homem estaria mais à frente das coisas, aquela coisa das relações sociais e tudo mais, aquela coisa de equipes. Não caia nessa conversa jamais, porque tudo isso aí não passa de uma ideia para poder excluir o próprio homem. Ou seja, em uma roda, em um grupo, o homem que se ressai é o homem que tem alguma coisa. E não é nem ele, é o que ele tem. Uma vez ele perdendo isso, todo mundo exclui ele. Só quem fica nesse grupo é quem? É quem tem alguma coisa para poder oferecer. Uma vez que você não tenha o que oferecer, então você é excluído. Essa é a verdadeira ideia do modernismo. Então, esse filme ele é muito interessante porque ele faz uma crítica. E até porque para poder se gostar de filmes tem que se assistir os filmes antigos, né? Porque os movimentos, por exemplo, artísticos, movimentos literários, não pense que tem a ver só com livro, né? Ou quando é artístico que só tem a ver com a arte. Não. Por mais que você ouça falar de movimento literário ou movimento artístico, é tudo a mesma coisa. Porque o movimento literário é um movimento artístico, é um movimento musical, é um movimento político, é um movimento religioso, enfim, estão todos interligados. Até porque o período, ele vai manifestar aquilo que ele está tendo naquela época. E daí não só os compositores vão compor o que estão vivendo naquela época, tanto quanto os pintores vão pintar o que estão vivendo naquela época. A política, né, que está naquela época, a religião que está naquela época, as ideias, as filosofias que estão naquela época. Ou seja, por isso que se marca um período por isso. Né, porque todos os movimentos vão ao redor daquela política que está vivendo na época, daquela religião que está vivendo na época. Então sofre influência. Por que nós estamos assim hoje? Né? Simplesmente por causa dessa política. E é por isso que tanto o movimento musical de hoje, por exemplo, sofre influência. Dicas de passagem, a sua grande maioria só sai merda para os ouvidos das pessoas. Então essa conversa de progressismo é tudo balela. Então, e tudo isso foi mostrado pelas guerras, pelas revoluções. Né? Por exemplo, a bomba de Hiroshima. Né? Não se havia criado uma bomba como aquela, jamais. Nunca se havia criado uma bomba como aquela. Né? Altitude 3,600 feet. Fixed on target. Release bomb. Roger. Releasing bomb.
E aí veio a desolação da humanidade. E assim perceberam que o modernismo fracassou. Porque aquela ideia de que a máquina seria para poder emancipar o trabalho do homem era mentira, para tornar o homem escravo e excluir o homem. Essa era a ideia. E isso é marcado pela Revolução Industrial. E lógico que como fracassou o modernismo, por causa da Revolução Industrial, devido às bombas, devido às guerras, lógico, marcado no século XX, então aí surge o quê? Daí temos uma abertura para o que conhecemos hoje como pós-modernismo. E o que é que acontece no pós-modernismo?